Mais uma pontuação precisamos fazer em cima do versículo 22 do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. Leiamos o texto e formulemos uma pergunta que é uma certa dificuldade. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia. Bem, é São José, que acabou de chegar do Egito, obedecendo à ordem do anjo que lhe aparecera em sonhos lá no Egito, volte para a terra de Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já não existem, e sabe que Arquelau está governando na Judéia, no sul. Pergunta, se ele decide morar na Galiléia, tudo bem? Mas a Escritura diz que aos 12 anos de idade, o menino Jesus vai com os seus pais para adorar o Senhor, para cumprir a obrigação, o preceito pascal, em Jerusalém. Ora, se ele queria distância de Arquelau, que morava em Jerusalém, como explicar que ele todos os anos, cumprindo o preceito, iam, ele, Nossa Senhora e Jesus, a Jerusalém? Quem responde isto é o grande, o magnífico Santo Agostinho. Talvez alguém se pergunte, como os pais de Jesus poderiam subir todos os anos a Jerusalém, conforme refere Lucas, se o temor de Arquelau os impedia de aproximar-se dali? Não lhes era difícil nem perigoso, pelo pouco tempo que deviam ali permanecer, ocultar-se em meio à grande multidão de pessoas que concorriam nos dias de festa para voltar logo. Desse modo, não seriam irreligiosos por desprezar a solenidade, nem percebidos por uma permanência longa. Assim, as palavras em que Lucas nos diz que subiam todos os anos a Jerusalém devem entender-se no sentido de que o faziam quando não tinham que temer a presença de Arquelau, que, segundo a história de Flávio Joséfo, reinou somente por 9 anos. Então vejam, nos primeiros 9 anos, todo judeu que morava em Israel tinham que ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém, subir o Monte Sião. Do nascimento, da volta de Jesus, não sabemos quanto tempo ele ficou no Egito, até 9 anos depois da morte de Herodes, quem governou lá foi Arquelau. Pessoa perigosa, filho de Herodes. Então vejam o drama de São José e de Nossa Senhora. Temos que ir a Jerusalém, cumprir a obrigação. Agora é arriscado. Porque se eles descobrirem que nós estamos lá, nós corremos risco de morte, nós e o nosso amado Jesus. Porém, não podemos pecar por irreligiosidade, temos que cumprir o preceito. Na visão de Santo Agostinho, Jerusalém estava fervilhando de gente nessa época. Então vamos com todo mundo nas caravanas, nos misturamos no meio do povo, cumprimos o preceito, depois voltamos para casa. Pronto, ficamos ali no meio da multidão. É um risco, mas não podemos deixar de cumprir a lei dos nossos pais, a lei de Abraão, de Isaque e de Jacó, a lei de Moisés que prescreve para todos os judeus, pelo menos uma vez por ano, subir durante o tempo da festa para cumprir o preceito. Então está explicado. Enquanto Arquelau vivia e governava a Judéia, enquanto ele residia em Jerusalém, o risco foi grande, mas os 3 subiam. Vale a pena cumprir a lei de Deus, ainda que isso comporte um certo risco. Depois da morte de Arquelau, provavelmente Jesus, quando tinha 12 anos de idade, Arquelau não mais reinava. O risco, portanto, diminuiu, mas enquanto Arquelau estava vivo, foi arriscado. Mas São José e Nossa Senhora, com Jesus, correram o risco.